Prezados amigos, é com grande satisfação que nós estamos aqui. Meu nome é Rodrigo Capobianco, eu sou professor de Direito Penal e Processo Penal aqui da Faculdade Legal. E o nosso objetivo na aula de hoje é auxiliar os senhores no concurso para o Ministério Público aqui no estado de São Paulo. E nós vamos avaliar nesta aula isso que está no quadro, o ato normativo número 314 da Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo, que faz parte do edital do concurso. Então, perceba que esse ato normativo é o ato que regulamenta os procedimentos investigatórios do Ministério Público. Olha só como funciona. O Ministério Público tem por atribuição da Constituição Federal ser o titular da ação penal, ser o fiscal da lei. O Ministério Público ele exerce o controle externo da polícia, mas também o Ministério Público pode investigar. E como o Ministério Público pode investigar, através deste ato normativo, se regulamenta como o Ministério Público e por que o Ministério Público deveria também investigar, se já tem a Polícia Judiciária, a Polícia Federal para investigar, não é? Então vamos saber o porquê das coisas. O artigo 26... inciso 1º da Lei Federal 8625, de 12 de fevereiro de 1993, e o artigo 104, inciso 1º, da Lei Complementar Estadual, número 734, de 26 de novembro de 1993, autorizam o membro do Ministério Público, no exercício de suas funções, a instaurar procedimentos administrativos pertinentes ao desempenho de suas atribuições constitucionais. Então, são esses regulamentos, essas leis, a lei federal e a lei complementar estadual, que autorizam o membro do Ministério Público a instaurar procedimentos administrativos. Ponto. Procedimento administrativo, uma sequência de atos administrativos. O membro do Ministério Público, no exercício das suas funções na área criminal, porque o MP não trabalha apenas na área criminal, mas o Ministério Público, na área criminal, poderá, de ofício, sem que ninguém requeira, ou em face de representação, ou seja, a pedido de um juiz ou de alguém, ou outra peça de informação, instaurar procedimento administrativo criminal. Então, ele já poderia instaurar um procedimento administrativo de uma maneira geral, ele pode também instaurar um procedimento administrativo criminal. Quando? Para a formação do seu convencimento e entender necessários maiores esclarecimentos sobre o caso ou aprofundamento da investigação criminal produzida. Então, ele quer se aprofundar. Quando o MP precisa se aprofundar. As relações jurídicas, elas estão cada vez mais intrincadas, cada vez mais complexas. Então, uma investigação neste século XXI é muito diferente da investigação do século passado. As relações jurídicas estão cada vez mais complexas. Então, o Ministério Público está sentindo a necessidade, muitas vezes, de se aprofundar mais tecnicamente numa investigação. E, por isso, abriu margem a essa investigação num procedimento administrativo. A decisão para a instauração do procedimento administrativo criminal deverá, conforme o caso, levar em conta, dentre outros aspectos, especialmente os seguintes. Então, o que levaria a abrir um procedimento criminal? Cuidado, hein? Isso pode cair para os senhores. Primeiro, prevenção da criminalidade.
né? Isso seria uma inspiração para que o Ministério Público abrisse esse procedimento administrativo criminal. Prevenção da criminalidade. Aperfeiçoamento, celeridade, finalidade e indisponibilidade da ação penal. Então, para aperfeiçoar, para que a ação penal já começasse com um alicerce maior. Porque o inquérito policial, ele visa dar sustentação à ação. Talvez a investigação feita pelo Ministério Público deu uma sustentação ainda maior, na ótica do Ministério Público. Sempre estamos pensando na ótica do Ministério Público. 3. Prevenção e correção de irregularidade, ilegalidade ou abuso de poder relacionado com a atividade da investigação. Então, se percebeu, o Ministério Público percebeu que, às vezes, há irregularidades, arbitrariedades, e para a correção dessas irregularidades e arbitrariedades, então, é necessário também esse procedimento avocando para si, trazendo para si a necessidade dessa investigação. Aperfeiçoamento da investigação, visando a preservação ou obtenção da prova, inclusive técnica, bem como a validação da prova produzida para fins de persecução penal. Então, aí é o caso do aperfeiçoamento da investigação, que nós estávamos falando um pouquinho antes. As investigações de cunho mais técnico, tecnológico, não é? Esses crimes que têm esse conteúdo organizacional mais avançado, né? Então, tem toda essa ideia. E também fiscalizar a execução da pena e a medida de segurança. Então, também é uma forma de fiscalização da execução da pena e da medida de segurança. Então, essas seriam as finalidades do procedimento investigatório. O membro do Ministério Público, no exercício de suas funções na área criminal, deverá dar andamento no prazo de 30 dias, em prazo improrrogável, não pode prorrogar esse prazo, é o prazo de 30 dias, a contar do seu recebimento, as representações, requerimentos, petições e peças de informação de qualquer natureza que lhe sejam encaminhadas, que quer decida-se, quer não, pela instauração do procedimento administrativo criminal. O que quer dizer isso? Chegou na mão do membro do Ministério Público, ele tem atribuição para abrir, ele tem um prazo de 30 dias, no máximo, improrrogável, para tomar uma decisão. Então, alguém requereu, chegou a peça de informação. Por exemplo, um exemplo banal. Concluiu-se por um problema administrativo de uma prefeitura de algum município que existia ali uma organização criminosa dentre os funcionários. Os funcionários praticavam crimes ali, né? Mas foi a administração, a própria prefeitura, os órgãos administrativos descobriram isso. Então, aí o prefeito ou algum órgão do prefeito ali mandou para o MP. Não mandou para a delegacia. Por algum motivo, mandou para o MP apurar. Então, tem 30 dias para decidir o que fazer. Essa seria a ideia, né? Ou o juiz, ou alguma coisa, mandou para lá. A decisão de instauração do procedimento administrativo criminal caberá ao membro do Ministério Público cujo cargo detiver a atribuição para, no caso, oficiar em eventual ação penal que possa resultar em investigação. É evidente, né, senhores? Em cada comarca existe lá um promotor que tem a sua atribuição, mais de um, ele tem algumas suas atribuições, tem uma divisão dentro do Ministério Público e esse promotor tem as suas atribuições. Então, ele pode entrar com ação, então, aquele que pode entrar com ação, ele também pode entrar com o procedimento investigatório, ele tem essa atribuição. O procedimento administrativo criminal será instaurado por um termo de abertura, como se fosse uma portaria, um termo de abertura, que deve constar necessariamente, a descrição do fato, objeto de investigação, ou esclarecimentos, e meios ou forma pela qual ele tomou conhecimento.
2, o nome e a qualificação do autor da representação, se for o caso. 3, determinação das diligências iniciais. Né? Então, ele diz por que ele tomou conhecimento, quem foi o representante e o que deve fazer. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tomar as seguintes providências. Para secretariar os trabalhos, o presidente designará nos próprios autos do procedimento administrativo criminal funcionários ou servidor do Ministério Público ou, na falta desse, pessoa idônea mediante compromisso. Então, haverá alguém para secretariar, um membro do Ministério Público ou qualquer pessoa que seja idônea e terá aquilo ali sob compromisso. Para instruir o procedimento, instruir é para documentar, né, aquele procedimento, o presidente poderá. Então, o que ele pode fazer, esse membro do Ministério Público que está presidindo ali? Ele poderá expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos, e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar até a condução coercitiva, pode mandar a polícia lá, né, polícia civil ou militar, buscar a testemunha. Requisitar informações, exames, perícias, documentos de autoridades federais, estaduais e municipais. Olha quantas atribuições. Pode pedir para a prefeitura, para o governo, para o presidente da República que seja. Dos órgãos da administração direta, indireta, né, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do município, do Distrito Federal e dos municípios. Então, ele tem amplo acesso aos órgãos da administração direta e indireta. Requisitar informações e documentos a entidades privadas também, ele pode requisitar, e promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades que se refere o inciso 2, né, ou que nós falamos lá um pouco antes, né, seria as autoridades aí da administração direta e indireta. A diligência que deva ser realizada em outra comarca, então, vamos imaginar que o promotor está em São Paulo, capital, mas ele precisa de uma diligência na comarca de Santos. Então, ele deve pedir essa diligência para o promotor de Santos. Ele deve deprecar, né, isso chama, deve ser realizado na comarca, deverá ser deprecado. Deprecado é quando pede para outra comarca, né, para o Ministério Público do outro local. Ok? O secretário designado somente poderá permitir vista. Então, o secretário é aquela pessoa idônea ou membro do Ministério Público ali, né? Somente poderá permitir vista dos autos ou extração de cópias dos procedimentos administrativo criminal, depois expressamente autorizado pelo presidente ou, em sua ausência, de quem responder pelas atribuições do cargo. Esse procedimento ele não é sigiloso, ele é sigiloso, ele corre em sigilo, mas o investigado não. O investigado tem direito a ter esses acessos, mas cabe ao presidente do procedimento, qual seja o membro do Ministério Público, o promotor, né, o órgão do Ministério Público ali, autorizar. O secretário ele só vai deixar ver se o membro do Ministério Público autorizar. Essa seria a regra. O procedimento administrativo deverá ser concluído em 90 dias, esse seria o prazo, isso pode cair na prova para os senhores, em 90 dias, permitidas, se necessário, prorrogações por iguais períodos, por 90 dias tal, mediante motivação consignada nos próprios autos pelo presidente, sempre renovando de 90 em 90 dias. Caso se convença pela inexistência de fundamento que lhe autorize a prorrogação da medida judicial extrajudicial, o presidente promoverá o arquivamento. Então, o presidente ele pode arquivar. Não tem nada, ele resolve arquivar. A promoção do arquivamento será apresentada ao órgão jurisdicional,
competente sempre que o procedimento administrativo tiver sido instaurado em razão de notícia de infração penal, ou essa tiver surgido no decorrer de investigação, aplicando-se a hipótese que for compatível com o artigo 28 do Código de Processo Penal. Isso é interessante. O procedimento é do MP. O MP pode arquivar. Ele fala assim, não andou em nada, não tem crime, arquiva. Mas há casos que ele manda para o juiz da comarca, porque já havia um processo, já havia um inquérito, porque o fato de ter um inquérito não impede de ter um procedimento, esse procedimento que nós estamos analisando aqui. Então, se já tiver inquérito e o promotor achar que aqui é caso de arquivamento, ele não engaveta isso daqui. Ele pega esse procedimento e manda lá para o juiz, não é? E se o juiz achar que é caso de ação penal, ele acaba suscitando um conflito que vai parar no Procurador-Geral de Justiça. O artigo 28 do CPP é isso. O Procurador-Geral de Justiça é que decide se é caso de denúncia ou se é caso de arquivamento mesmo, né? Os autos do inquérito administrativo criminal, cujo arquivamento tiver sido ordenado pelo presidente, pelo promotor, serão depositados em arquivo permanente do MP. Fica lá no Ministério Público mesmo. Depois de promovido o arquivamento, o procedimento administrativo criminal, o membro do Ministério Público pode proceder a novas diligências. Não é porque está arquivado que não pode ter novas diligências, pode sim ter novas diligências com novos elementos de convicção, se tiver novas notícias, novos elementos para a investigação. Ok? A instauração e a conclusão do procedimento administrativo criminal, bem como o arquivamento e eventual oferecimento de denúncia ou proposta de tratação, devem ser comunicados ao Centro de Apoio Operacional das Execuções das Promotorias, ao CAEX. Então, se tiver procedimento criminal, arquivamento, tudo, né, transação, o que for, tem que ser comunicado ao CAEX. Isso também é uma pergunta que tem chance real de cair para os senhores na prova. Para finalizar, o presidente do procedimento administrativo criminal zelará pela integração das funções com a Polícia Judiciária e os órgãos colaboradores, em prol da persecução criminal e do interesse público. Cabe ao Ministério Público, sempre que possível, nesse procedimento administrativo criminal, trabalhar junto com o procedimento do inquérito policial, junto com o delegado, fazer essa integração, fazer uma investigação conjunta, sempre que possível. É isso aí, fica o recado para vocês, dá uma estudadinha nessa aula, porque isso está no edital, alguma perguntinha daqui vai cair, não é? E aí você consegue o ponto desejado. Fica um abraço, boa sorte para vocês.